discípulos. Olá pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, porque ontem foi feito alguns discípulos. Hoje também vai se fazer alguns discípulos e possivelmente amanhã também vão se fazer alguns discípulos. Mas qual a qualidade dos discípulos hoje? O que será que eles estão recebendo? Será que é algo bom ou é algo ruim? Porque se for algo bom, sério e aprovado pelo Senhor Jesus, isso tem que servir de forma saudável para os discípulos. Mas se for coisa ruim, isso pode perverter os discípulos. Pode fazer com que eles se desviem da fé. E até mesmo da verdade. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque hoje, infelizmente, pelo que dá para perceber, pelo que dá para ver também, é que muitos hoje estão sendo feitos massa de manobra. Discípulos que são feitos massa de manobra. É aí que está o grande erro. Erro do qual os discípulos hoje têm que se afastar. Tem que fugir, tem que escapar, sair fora disso. Porque o sistema religioso hoje, ele, infelizmente, tem essa tendência de fazer discípulos para que fiquem escravizados dentro desse sistema religioso. E isso não é algo que o Senhor Jesus aprova e nem concorda em tempo algum. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso para que ninguém possa se enganar em tempo algum. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui, eu vou ler alguns textos aqui das Escrituras para falar sobre essa questão. E o primeiro texto está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 15. Deixa eu achar aqui. Mateus, capítulo 23, versículo 15. Onde está escrito assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, eles rodeavam o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo. E quando eles conseguiam fazer isso, essa pessoa se tornava 2 vezes mais filhos do inferno do que eles. Então, a vida da pessoa se tornava um inferno. Porque esses homens fizeram isso acontecer. Então, esse é o procedimento errado. Porque quando alguém faz um discípulo, não é para tornar ele 2 vezes mais filho do inferno do que quem fez o discípulo. Não. Então, o erro está aí. Será que hoje essa situação está acontecendo? Será que hoje está acontecendo a mesma coisa com os discípulos que são feitos por aí dia após dia? É preciso parar e pensar a respeito disso. Porque pode ser que muitos discípulos hoje estejam nessa mesma condição. E é aí que está a gravidade da situação. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está também no Evangelho segundo Mateus, agora capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Onde está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, para esses discípulos, era preciso que se ensinasse tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos.
para que eles guardassem também os mesmos ensinamentos que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, e não se desviassem deles em tempo algum. Esse é o ensinamento saudável e produtivo na vida do discípulo, que vai fazer ele andar de forma irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum. Então, esse ensinamento é saudável. A sã doutrina é saudável para a vida do discípulo, para que ele possa se desenvolver, chegar à maturidade, progredir espiritualmente e continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus por toda a sua vida. Então, o discípulo tem que ser ensinado com aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Não pode haver alteração em momento algum. Ou seja, o discípulo não pode receber ensinamento deturpado, pervertido e misturado com outras coisas. Não, ele não pode fazer isso em tempo algum. Ele não pode receber esse ensinamento em tempo algum. Porque o Senhor Jesus disse bem claro que o discípulo deve ser ensinado com aquilo que o próprio ensinamento, que o próprio Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Então esse ensinamento tem que ser passado de geração em geração para todos os discípulos, ao longo da história, até o fim. Para que assim esse discípulo possa chegar no final aprovado, por ter praticado o ensinamento correto. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 10. Olha o que está escrito aqui, ó. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Então, por que tentar a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Tinha alguém ali tentando colocar sobre os discípulos esse jugo de escravidão. Isso é errado. Os discípulos não podem carregar esse fardo pesado e difícil de carregar, que os pais não puderam suportar, nem nós. E Pedro está falando aqui claramente sobre isso, para que ninguém possa ter dúvida mais. Então o discípulo não pode carregar esse jugo de escravidão sobre a sua cerviz. Será que isso não está acontecendo hoje, por aí, nas denominações? Será que muitos pastores, bispos e apóstolos hoje não estão pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo para eles carregarem? Que é insuportável? É uma questão a se pensar a esse respeito. Porque isso não pode acontecer em tempo algum. Não pode mesmo. Quem estiver agindo assim está agindo errado. Então é melhor parar com esse erro e começar a fazer o que é certo para os discípulos viverem sem esse jugo de escravidão sobre a sua cerviz. Eu espero que isso aconteça. E agora eu vou ler aqui o último texto que está também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20 agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Então, onde está escrito assim, ó. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Então, Paulo já sabia que isso iria acontecer. Que iriam se levantar homens ali falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, os discípulos seriam arrastados para práticas pervertidas. Para práticas pervertidas. Tem cabimento isso? Não, não tem. Então, será que hoje não está acontecendo a mesma coisa por aí, nas denominações? Será que muitos discípulos não estão sendo arrastados para
praticarem coisas pervertidas, que não são certas segundo as Escrituras, ou que são contrárias ao ensinamento do Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer, é isso que tem que ser percebido hoje. Porque possivelmente está acontecendo sim, sem dúvida alguma. Então, cabe agora a cada um ver como andam a vida dos discípulos hoje. E esses textos podem ajudar aos discípulos hoje a entenderem a sua situação, para que, se eles estiverem fazendo alguma coisa errada, eles têm que acordar e sair desse erro, desse engano, para que apenas o ensino do Senhor Jesus possa estar em suas vidas para sempre, para que assim eles possam viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.